Olá, é com alegria, com satisfação e com honra que volto a me comunicar com você para comentar o meio da semana com uma rodada definitiva da Libertadores, com a classificação de 5 times brasileiros para as oitavas de final, mesmo sabendo que essas oitavas vão ser disputadas lá para agosto, né? Daqui a muito tempo, né? Mas algumas classificações são merecedoras de comentário. A primeira delas, a mais importante, a vitória do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, 6-0 sobre o time peruano do Alianza Lima. Nessa vitória do Palmeiras, o menino Estevão fez um gol, se despediu do seu time para ir jogar na Europa, no Chelsea, na Inglaterra, e saiu deixando no Brasil a certeza de que ele vai ser um astro que nem o Vini Júnior foi, nem o Rodrigo foi na seleção brasileira do Ancelotti, nas eliminatórias, nas próximas rodadas de eliminatórias da Copa do Mundo. É uma despedida, ao mesmo tempo, dolorosa e gloriosa, porque esse moleque tem futuro, né? Pois é, houve também no jogo disputado no campo do Palmeiras, né, na Arena, a redenção do pênalti perdido, né? Piquerez, o lateral esquerdo, bateu bizonhamente um pênalti contra o Flamengo na quarta-feira, e o Rossi, Agustín Rossi, argentino, melhor goleiro em atividade no Brasil, defendeu tranquilamente, defendeu o pênalti e depois a possibilidade do rebote do Palmeiras, que levou o Flamengo à vitória, uma vitória que demonstra uma tradição meio esquisita, né? Que é a freguesia do Palmeiras no seu campo sintético, no velho, no saudoso, no querido Jardim Suspensos do Parque Antártica, hoje uma arena, né? Uma arena moderna, que também vive muito ocupada por shows, né? Pois é, o Palmeiras classificou-se em seu grupo em primeiro lugar. 0 derrota. Venceu todos os jogos, em casa e fora de casa. Isso sim é um feito notável. Notável, que demonstra uma grande força do Palmeiras e uma perspectiva de uma grande Libertadores este ano, demonstrando o trabalho profícuo, apesar de atabalhoado, do português Abel Vieira. Entre os goleadores estão o próprio Estevão, que fez um gol, 2 gols do Flaco Lopes, mostrando que quem tem centroavante faz gol, viu, o Felipe Luiz do Flamengo? Quem tem centroavante faz gol. O Flamengo tem o melhor centroavante do Brasil, o cara está machucado, se recuperando de uma contusão, e o Flamengo passou 1 ano lidando com isso e não contratou um substituto à altura para ele. Contratou um tal de Juninho, que jogava no Azerbaijão. Quem contratou o Juninho? E quem contratou o Michael? Pelo amor de Deus, Michael nunca jogou bola. É um cara que dribla, vai à linha de fundo e atrasa para o lateral. Então era só passar a bola para o lateral, que a bola ia chegar no lateral mesmo, né? Agora, o substituto dele é o Cebolinha, que quer ir para o Grêmio. Por que é que o Flamengo não troca o Cebolinha por algum grande jogador que esteja jogando no Grêmio, que, aliás, foi desclassificado, está na Sul-Americana e não na Libertadores. Na Libertadores estão, em primeiro lugar nos grupos, o Internacional de Porto Alegre, o já citado Palmeiras e o São Paulo. O Flamengo, com seu timaço, o melhor do Brasil, o melhor elenco do Brasil. Coisa nenhuma! Um time que tem o Michael como titular, o Felipe, não pode ter
a pretensão de ter o melhor elenco do Brasil, nem jogar a Libertadores como se fosse jogar o Campeonato Brasileiro da Série D. Pelo amor de Deus, empatar até metade do segundo tempo contra o Deportivo Táchira da Venezuela é uma vergonha. É uma vergonha. E o que é mais vergonhoso é que o time jogou com a mesma empáfia, com o mesmo já ganhou, com que perdeu o jogo no Maracanã para o time que foi desclassificado. E vocês vejam a diferença do Palmeiras e do Flamengo na Libertadores, é que o Palmeiras é classificado para todas os mata-matas para disputar o jogo decisivo em casa. Enquanto isso, o Flamengo se classificou na hora da morte, tendo o mesmo número de pontos, 11, mais outros 2 times. O que se classificou, LDU, em primeiro no grupo, o Flamengo é segundo, e o time de Córdoba, o Central de Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã e empatou em Buenos Aires, em Córdoba. Pelo amor de Deus, né? Agora, quem acha que Michael é um gênio da bola é porque nem sabe que existiu o Garrincha. Nem nunca viu o Pelé jogar. Eu acho que o Felipe nunca viu o Pelé jogar. Eu vi. E sei qual é a diferença que existe entre um craque, como o Zico, por exemplo, ídolo do Flamengo, e Michael. Mesmo o Cebolinha. O Cebolinha quer ir embora, troca com o Grêmio por algum grande jogador do Grêmio, que ele quer ir para o Grêmio, vai jogar no Grêmio. Não gostou do Rio, o Rio é uma cidade violenta, tudo bem, é direito dele, troca. Agora, não pode, depois de fazer uma campanha horrenda como o Flamengo fez e está fazendo na Libertadores, querer ter empáfia de ter melhor time, de jogar como se fosse o melhor time. A empáfia do Flamengo quase o tirou da competição, porque se não fosse o único jogador com vergonha na cara naquele time, o goleiro argentino, o Flamengo tinha ficado para disputar a Copa lá junto com Fortaleza e com outros que foram classificados na Libertadores. Pois é, meus amigos, o Internacional venceu o Bahia em Porto Alegre, com um gol de Borré, que não podia nem jogar, foi escalado no sacrifício e mostrou como um jogador no sacrifício, como alguns do Flamengo, mas como um jogador joga, faz gol decisivo e leva o seu time, que está com uma campanha deplorável, ao contrário de que todo mundo espera, inclusive eu, no Campeonato Brasileiro, e, no entanto, está no pote 1. Né? O Flamengo não conseguiu ir para o pote 1, está no pote 2, sonhando ter sorte de novo, que pegou o grupo mais babado da Libertadores e quase dança, se não fosse o goleiro formidável, magistral que tem, e se não fosse a incompetência real do Deportivo Táchira. Né? Só que ganhou de 1-0 em Táchira e ganhou de 1-0 no Maracanã. Então vocês vejam, né? Agora, uma vergonha não semelhante à do Flamengo, porque não houve empáfia, no caso, nada, é a do Botafogo, que o Botafogo desmanchou. O campeão da Libertadores, o campeão do Brasileiro, passou em segundo lugar no grupo dele. Isso porque o seu dono resolveu reforçar um time da França, do qual também ele é dono, e com isso desfalcou o Botafogo de jogadores magníficos, como o Luiz Henrique e aquele argentino, agora me lembrei, esqueci do nome dele, mas aquele jovem argentino que joga muito, né? Agora, o Botafogo não fez nenhuma vergonha, como essas vergonhas que o Flamengo fez, escalando o time misto para jogar primeiro com o Táchira, com o Central Córdoba, e depois com
vem com conversa mole de altura, de altitude na LDU. O Palmeiras jogou na altura e venceu na Bolívia. Ó, quem tem time não teme a altura, tá bom? Inclusive a seleção brasileira não temia nos seus melhores tempos. Esperamos que o Ancelotti tenha boas lições dos jogos do Botafogo, que ele viu vencer, e do Flamengo também, que ele viu vencer. Ambos classificados para a segunda fase, né, que é a fase já do que começa o mata-mata nas oitavas de final. Com vergonha do Flamengo e com espanto diante da competência que o Palmeiras mostra mais uma vez, apesar da derrota de quarta-feira na Arena, eu me despeço de vocês, desejando que fiquem com boa saúde, muita alegria, esperando aí chegar o mata-mata da Libertadores. Enquanto isso, vamos ver o Mundial dos Clubes, né? Com esse time que está aí ganhando de 1-0 do Deportivo Táchira, não vai dar para torcer muito não, né? Aliás, antes de me despedir, eu gostaria de falar mais uma vez do vencedor, né? Quem contratou mesmo, foi o Palmeiras. Contratou o Paulinho, do Vasco, era do Vasco, jogou lá na Europa, voltou. E o Paulinho é o grande astro, junto com o Estevão, da goleada de 6-0 que o Flamengo de Zico deu no Botafogo e também perdeu para o Botafogo de Paulo César Caju, meu amigo querido. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.